Graça e paz, meus irmãos. É motivo de alegria para todos nós estar reunidos, acima de tudo, porque o Senhor é o nosso Deus e cremos que Ele está aqui no meio de nós. Porque a palavra de Deus, ela confirma isso. E quando nós estamos nessa caminhada diária, de muitas coisas a fazer, muitas tempestades a enfrentar, nós precisamos estar sendo renovados todos os dias, reabastecidos e robustecidos nessa convicção, nessa certeza que o Senhor Deus é conosco em tudo aquilo que a gente está fazendo na nossa vida. Agora, essa manhã, ou melhor, esse dia, nós temos uma homenagem especial às mães. Eu acredito que nós temos o privilégio de estar celebrando esse dia, porque todos nós sabemos o valor de uma mãe, como ela é valiosa e valorosa. E nós temos aí, todo esse mês das famílias, né? E o tema é famílias vitoriosas em tempo de crise. E como nós sabemos que a mulher, a mãe, valorosa, vitoriosa e corajosa, como ela faz diferença nesses tempos de crise. E então eu estava pensando, e por coincidência, esse texto foi citado há poucos instantes, e esse texto me traz aqui agora a oportunidade de ler, que está em 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. É muito conhecida essa história. E eu quero tirar o exemplo dessa mulher, desta mãe. Quando vocês lerem, vocês vão lembrar de quem eu estou falando. 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. De 1 a 7. Encontraram? Pronto. Quem não encontrou, pode dizer misericórdia, não tem problema nenhum. Está aí na Bíblia, não tiraram não, tá? Está aí na palavra de Deus. Vocês lembram desse texto, dessa história, a história dessa mulher? Muito bem, o texto diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos, meus 2 filhos, como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entrem em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas
e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus por isso. Uma mulher no momento de crise. Uma mãe no momento de crise. E aqui me trouxe muitas coisas na minha cabeça. Primeiro, eu me lembrei de uma viúva. Muitos aqui a conheceram. Essa viúva, ela ficou viúva com 30 anos. E estava nessa época, com 7 filhos, mais um filho na barriga. E o esposo dela morreu. E esse homem morreu, deixando ela só. Essa pessoa que eu estou falando, que eu me referi, no momento em que eu destacava aqui alguns pontos desse texto, minha sogra. E aí então eu comecei a pensar que essas mães valiosas, valorosas, elas existem. Elas existem. E nesse dia das mães, eu penso que muitas pessoas não têm percebido o valor de uma mãe. Muitas pessoas só percebem quando perde. Infelizmente, é esta a realidade desse mundo, dessa correria, dessa situação que nós vivemos, das crises que nós vivemos. E esta mulher aqui do texto, ela me trouxe algumas características que me fez lembrar a minha sogra, a irmã Lourdes, quem conheceu. Por quê? Porque uma das coisas que ela teve que enfrentar foi a escassez. Eu não estou falando aqui de um personagem bíblico, eu estou falando de uma pessoa que viveu, que teve dificuldades, que venceu, que criou os filhos. E mãe é algo que ela luta, ela não se entrega, ela continua todos os dias numa coisa que essa mulher faz. A mulher crê no Deus da provisão. Esse texto nos mostra isso. Ela crê num Deus da provisão. Ela vai procurar o homem de Deus e ali ela conta para ele, relata para ele a situação que ela estava passando. Porque essa mulher não perdeu apenas o marido. Ela perdeu o sacerdote da casa. Ela perdeu o provedor da casa. Ela perdeu o companheiro. E ela se vê numa situação complexa, principalmente numa sociedade como aquela. Pois nós verificamos no texto que aqui pode usar a frase o sistema é bruto. Por quê? Porque chegam à casa dela os cobradores.
E a lei era simples: você não tem o que pagar, leva os seus filhos como escravos. E ela não se entrega, ela vai exatamente ao Eliseu. É interessante, meus irmãos, que esta figura aqui do Eliseu significa exatamente o homem de Deus, porque Deus utilizava os profetas para falar com o povo. E aqui foi dito, muitas vezes a gente não está disposto e disponível a ser instrumento na mão de Deus para abençoar alguém. E esse homem se coloca à disposição, Eliseu, e automaticamente me parece que ele cria uma escola, a escola de profetas. E o marido dessa mulher, desta mãe, ele vai dizer assim: olha, eu só tenho o Senhor. E ela vai, essa figura que representa ali exatamente a presença de Deus na vida daquele homem, porque quem conhece a história de Eliseu sabe muitas vezes como Deus operou através da vida daquele homem em relação a muitas vidas. E ela então o que é que faz? Vai e procura. Eu não vou me entregar, eu vou procurar, porque existe um Deus provedor. Deus proverá. Eu não vou me entregar. Se é preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Se é preciso lutar, eu vou lutar. Se é preciso fazer alguma coisa, eu vou começar a fazer. E essa mulher, ela vai e relata e coloca diante dele a situação que ela estava vivendo. Essa mãe estava aflita. E essa mãe não está disposta a perder nada, a abrir absolutamente nada. Por quê? Porque tem uma coisa aí interessante nesse texto, que ela fala dos filhos. E ela com certeza conhecia a palavra que dizia: os filhos são herança do Senhor. Então eu tenho que preservar, eu tenho que buscar o Senhor, porque Ele é o único recurso que eu tenho para preservar a minha família. A mãe é assim. A mãe quer preservar os filhos, as filhas, o casamento, a estabilidade, o amor. E ela faz isso. Ela vai em busca disso. Ela realiza ali exatamente isso. Mas meus filhos estão lá. E os cobradores querem levar meus filhos. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, realiza um milagre na minha vida. Porque se o Senhor não fizer isso, eu estou perdida. O Senhor é o Senhor dos milagres. E tem uma coisa importante, que ela tinha um bom relacionamento com os filhos. Porque o texto está dizendo ali, nada mais nada menos, que ela chega em casa e fala com os filhos vão obedientemente providenciar tudo aquilo que era necessário para que acontecesse um milagre naquela casa. E o importante que eu vejo aqui nesse texto, meus irmãos, é que ela chega e o profeta fala, Eliseu fala: o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O pouco com Deus pode se transformar em muito. Talvez não aquilo que você deseje, mas aquilo que você precisa. E eu fico pensando que ela, quando fala isso, diz assim: olha, na minha ideia, para resolver essa situação, essa vasilha, essa botija não vai resolver o problema. Mas o profeta diz: vá para casa. Vá para a sua casa. E faça assim, assim e assim.
E tem determinadas coisas, meus irmãos, que Deus orienta. E quando a gente ouve a voz de Deus e segue a orientação de Deus, com certeza, o milagre vai acontecer. As mães, elas não param de orar sobre a vida dos filhos. E ela, além de orar, ela também aconselha, ela também é amiga, ela também é companheira. Ela ensina e dá testemunho a partir da vida dela. Por que eu estou falando isso? Porque essa figura que eu citei aqui, de quem conheceu a irmã Maria de Lourdes, sabe o testemunho da vida dela para os filhos, para a igreja. E nós precisamos aprender com essa mãe, inclusive nós pais. Porque esta mulher, esta mãe, estava ensinando o seguinte: eu estou vivendo de forma íntegra. Eu educo meus filhos, eu cuido dos meus filhos, eu não abro mão dos meus filhos. E outra coisa interessante que acontece é que eu estava lendo o texto, a gente fica pensando no texto, né? O azeite acabou. O texto não diz que o azeite acabou. O azeite parou. Por que que não acabou? Porque o azeite derramado sobre a nossa vida, ele não acaba. Não acaba. Sobre vocês, mãe, o azeite do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, ele não acaba. Por quê? Porque há algo aqui que o texto diz: olha, o que foi que acabou? O que foi que acabou? Foram as vasilhas. Ou seja, foi a vontade, muitas vezes, da gente dizer: Senhor, usa-me. Senhor, eu estou aqui. Usa-me, Senhor, como vaso de bênção na vida da minha família, na vida do meu filho, da minha filha. Me usa, Senhor, como vaso de bênção, porque com certeza o Espírito Santo derrama sobre os vasos. E transborda, porque transbordou. Ah, acabou, pai. Mãe, não tem mais. Esta é a resposta de Deus. A fonte inesgotável. Deus é aquele que proverá sempre uma fonte inesgotável na sua vida. Fonte de amor, fonte de bênção, fonte de respeito, fonte de compreensão, fonte de sabedoria, para lidar com as crises. Quantas crises temos que enfrentar na vida? Eu fico imaginando eu como pai. Agora não, agora já sou avô. Né? A gente fica preocupado com essa molecada. Né? Mas imagina agora a cabeça da mãe, a cabeça da avó. Por quê? Porque diz que vó é mãe duas vezes. E você pode ter 40 anos. Tem um filho aqui que está, né, com 44 anos, não é isso? 45. Mas a mãe diz assim: meu filhinho. Mãe, não é assim? Meu filhinho, um moleque desse tamanho. Mas não deixou de ser um filhinho. Por quê? Porque no coração dela está nutrido o amor. E esse amor vem de Deus. O Pai das consolações e das misericórdias. O interessante é que essa mulher também é grata. Porque quando acontece tudo,
na vida dela, aquela tragédia, aquela situação, ela vai procurar o homem de Deus, relata para ele o que estava acontecendo. Mas depois que acontece o milagre, ela volta e diz assim, ó, Eudaldo, aconteceu isso, e agora? O interessante é que a gente não pode esquecer de ser grato. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente diz assim, olha, eu estou com um problema, olhe por mim aí que estou em desespero tremendo. E você vai orar pelaquela pessoa. E aí a bênção acontece. Sabe o que acontece? Você volta para agradecer. Você pode dizer, pastor, obrigado, viu? Ô, meu irmão, obrigado. Porque o que não falta é gente que, não, olhe por mim para isso, olhe por mim para aquilo, uma relação. Agora, na hora que chega a bênção, você não tem coragem de dizer, Senhor, obrigado. Ô, minha irmã, você estava orando por mim, não foi? Ô, minha irmã, graças a Deus pelas tuas orações, porque o Senhor tocou no seu coração para orar por mim. E aqui eu estou agradecido. Essa mãe era uma mãe que reconhecia acima de tudo o seguinte, olha, o homem de Deus orou por mim. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. E essa semana, alguém passou uma mensagem para minha esposa e disse, olha, ore por mim, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vamos orar. Agora, quando realizar o milagre, será que você vai dizer assim, olha, nona, agradeço a Deus pela tua vida. Ser grato, e essa mulher reconheceu isso e vai lá, profeta, olha, aconteceu isso. E o interessante é que o profeta dá uma nova orientação para ela. Você vai agora pegar aquilo que tem nas vasilhas, vai vender e você vai viver daquilo que sobrou. Você e seus filhos. Você vai viver com isso. E ela fez o quê? E vai fazer o quê? Pagar a dívida. Essa mãe aqui com certeza nunca ia entrar no SPC. Porque ela era honesta. Ela sabia o seguinte, ó, chegou, eu estou cheio de dinheiro, vou comprar um celular? Vou comprar isso, vou comprar... Não. A orientação foi. A orientação do Senhor foi. Vende tudo. Vende tudo. Venda tudo. E ela vendeu. O interessante é que esta mulher, esta mãe, ela acima de tudo era comprometida. Comprometida com os deveres dela. O profeta disse, você vai vender tudo e vai pagar aquilo que você deve. E ela assim fez. Por quê? Porque a orientação do Senhor é sempre uma bênção na nossa vida. Não podemos esquecer disso. Às vezes está se passando orientação, a palavra de Deus está passando orientação, e a gente não quer seguir. A gente não quer ouvir. A gente não quer dobrar o nosso querer. E um dos textos que eu li aqui, corroborando com o que estava se falando, Romanos 12, diz assim, mudança de mente. Experimenta as coisas boas que o Senhor tem para você. Experimenta. Por onde? Pela renovação da mente. Renovação da mente.
E como nossa mente precisa ser renovada todos os dias na presença do Senhor. Porque uma das coisas eu digo para os irmãos: crente dá trabalho a Jesus Cristo. Ah, como dá. Porque crente, muitas vezes, ele não quer seguir a orientação do Senhor. Não quer. Mas essa mulher, esta mãe, ela fez exatamente como ele disse. O que sobrar, você vende. Porque vai ser bênção na sua casa. Então, esta mulher que aqui estava passando por uma crise, o Senhor Deus e Pai interferiu, mas interferiu em primeiro lugar, porque nós fomos a Ele e cremos que Ele pode interferir e mudar a situação. E mãe é assim. Mãe, quando ora, quando pede, é porque ela crê que Deus pode mudar aquela situação. Mas ela não deixa de ser mãe. Ela não deixa de ser mãe. Ela não deixa de ser, muitas vezes, aquela pessoa que está disposta a tirar o pouco que ela tem para dar ao seu filho, à sua filha. Mãe é assim. Eu não tenho nada, mas os meus filhos vão ter alguma coisa. Esta é a mensagem do Senhor para você, mamãe. O Senhor proverá toda a sua vida, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele é um Deus que é e sempre será o provedor da sua casa, o provedor da sua filha, do seu filho e da sua família. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar aqui agora, rapidamente, as mamães. Cadê as mamães? Mamães, dá um pulinho aqui. Marcos, traz sua mamãe para aqui. Pastores, convocados. De pé, 1, 2. Mamães, traz, Marcos, sua mamãe para aqui. Pode ficar, o lugar que vocês quiserem. Está na casa de Deus. Pronto. Mamães, cadê? Está faltando uma mamãe. Tem, cadê? Eu vi aí. Chama a mamãe que está lá fora. Agora os homens, de pé. Os homens, cadê? Pronto, bota ela aqui. Fica aqui pertinho dela. Não vai demorar, não. Como eu falei, pode ficar aqui. Pode ficar aí, tranquilo. Pronto, não fique. À vontade. Mamãe, para outros, maninha, né? Mãezinha, todas vocês são mães, independente aí do termo carinhoso que você seja chamado. Mas existe um Deus maravilhoso que lhe chama de filha. Chama você de filha, minha filha. E vocês nunca vão deixar de ser filha de Deus. Porque Deus é aquele que resgatou vocês. Trouxe vocês para o aprisco. E isto é maravilhoso, porque esse Deus é um Deus que não nos abandona. Assim como Ele não abandonou aquela viúva, Ele jamais vai abandonar vocês. Pastores, nós vamos orar por essas mulheres valorosas aqui. Você está dando de paparazzo agora? Vamos orar por essas mulheres. Pastor Dácio, o senhor tem a honra aí de orar por essas mulheres. Vamos impor as mãos sobre estas mulheres, estas mães,
em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, irmãos. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E o Senhor te levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus por isso.